Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como que funcionam aqui as seções e o widget de imagens, beleza, pessoal? Então bora lá, eu tô com o título aqui ainda, eu vou excluir essa seção aqui, beleza, pessoal? Eu posso abrir aqui o navegador, por exemplo, clicar aqui em container, né? Ele vai selecionar esse primeiro container nosso, que é essa primeira seção aqui. Lembrando que dentro desses containers nós temos a coluna, beleza, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês agora na prática. Vou excluir esse container aqui, essa seção aqui, né? Então eu excluí aqui a seção, agora eu vou adicionar uma nova seção. Na aula anterior, que eu mostrei como colocar o título, eu simplesmente selecionei o título e arrastei aqui para dentro. Mas nós podemos criar nossos containers por aqui também. Basta eu clicar aqui nesse mais. Agora eu posso clicar aqui em Flexbox, beleza? E aqui, pessoal, ele pede para nós selecionarmos uma estrutura. Quando eu arrastei o título para cá diretamente, ele criou essa estrutura aqui automaticamente. Mas nós podemos criar um container aqui, por exemplo, com 2 colunas dentro, com 4 colunas dentro, com 6 colunas dentro e com essas outras estruturas aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui um container com 2 colunas dentro, né? Então eu clico aqui, simplesmente eu clico e olha só, ele já criou aqui um container com 2 colunas dentro. Então aqui eu posso alterar o layout do container, eu não vou alterar porque eu já selecionei o Flexbox, que é o que nós vamos utilizar aqui. A largura do conteúdo, se esse container ele vai ser largura total ou encaixotado. Se eu seleciono largura total, esse container ele pega a tela inteira do computador. Agora, se eu deixo encaixotado aqui, ele vai pegar uma largura menor, ele não vai comportar a tela inteira do computador, por exemplo. Então eu sempre deixo aqui largura total. Aqui eu posso aumentar o tamanho da largura desses containers, por exemplo, a altura mínima, então eu consigo aumentar a altura desse container por aqui também. A direção das colunas, né? Aqui, por exemplo, fica uma embaixo da outra, uma ao lado da outra, uma em cima da outra novamente, né? Aqui você consegue alterar a direção, então eu vou deixar na linha horizontal mesmo. Pessoal, vou deixar uma coisinha aqui para vocês. As opçõezinhas aqui que eu não entrar é porque são opções que nós não vamos utilizar e que habitualmente quase não se utiliza aqui dentro do Elementor. Então tem muita coisa aqui que eu não vou nem explicar, nem passar, porque é uma coisa que você não vai nem utilizar. Por exemplo, se eu justifico a coluna aqui, ó, você pode ver que ele não altera absolutamente nada aqui dentro. O Elementor ele nos dá muita opção mesmo, mas tem muita coisa aqui dentro que realmente nós não utilizamos, beleza, pessoal? Então as opções que eu não entrar aqui é porque nós não vamos utilizar durante o curso, ok? Porque é muita opção mesmo que o Elementor nos entrega aqui dentro. Então descendo aqui, você pode alinhar aqui a coluna também, né? Alinhar para baixo aqui, colocar no centro, colocar no início, que elas ficam lá em cima. O espaçamento entre as colunas, ó. Você tá vendo ali que tá aumentando aqui no meio das duas colunas, ele aumenta o espaçamento entre essas duas colunas. Espaçamento de linha, eu vou aumentar aqui, mas ele também não alterou nada aqui. Vou descer para cá. Descendo aqui, envolver, o que que ele faz? Ele vai colocar uma coluna em cima da outra, ó. Se eu clico aqui em envolver, ele altera aqui, essa vem para baixo e essa ficou em cima. Alinhar conteúdo, então alinhar as colunas aqui, ó, centro. Ó, ele alinhou as duas colunas para o centro. Início, ele deixou as duas colunas mais para cima. Fim, deixou as duas colunas mais para baixo. Enfim, não vamos utilizar também. Bora lá da sequência. Estilo. Eu consigo, por exemplo, plano de fundo, colocar uma cor aqui se eu quiser, ó. Eu clico em cor, eu consigo selecionar aqui, por exemplo, um vermelho, um azul, galera, ó. Coloca um azul mais escuro aqui, a cor que você quiser, um verde. Então você pode ver que ele já coloriu o nosso container aqui, ó. Se eu clico aqui fora e volto aqui para a seção de layout, ó, você pode ver que a largura eu tinha deixado em 72%. Então, para mostrar aquela questão da largura total, eu vou aumentar aqui em 100% para você entender, ó. Então, a cor aqui pegou a largura total do container, beleza? Ele estava em 72%, então ele não pegou a cor na largura total. E se eu clico aqui, pessoal, você pode ver que agora a cor azul ficou a largura inteira da tela, ó. Vou voltar aqui, vou deixar em 72% novamente para vocês entenderem, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele não pega a largura total da tela. Então eu vou aumentar aqui a largura novamente, vou voltar aqui em estilo. Aqui, por exemplo, eu consigo colocar uma imagem, igual eu havia colocado anteriormente. Vou selecionar aqui a imagem. E a imagem já veio aqui para o fundo, né? Então, se fosse uma imagem deitada, ela ia ficar certinha aqui pra gente. Mas é uma imagem em pé, né? Mas só para vocês entenderem aqui como funciona. Consigo colocar a imagem de fundo. A resolução da imagem, se eu quero diminuir essa imagem, eu coloco o thumbnail, ó. Aí ela ficou 150 por 150 pixels. Por exemplo, Medium 300 por 300, ó. Ela já ficou um pouco maiorzinha assim, eu vou deixar assim.
que essa aqui no caso é a capa do curso, então ela é em pé. Se ela fosse deitadona assim, ela ia ficar certinha aqui. Deu para vocês entenderem, né? A posição da imagem, centro ao centro. Aqui você vai alterando, ó, centro à direita, e a imagem vai se alinhando à tela aí. Anexo, padrão ou fixo. Eu vou explicar já para vocês essa função aqui, ó. Se eu deixo em fixo, por exemplo, eu vou duplicar novamente o container aqui, eu vou colocar 4 containers iguais a esse. Agora você vai reparar que quando eu desço aqui, ó, a imagem ela desce junto, entendeu, pessoal? Então, ele cria um efeito visual muito legal ali dentro do layout. Por exemplo, você tem o banner principal, ele vai descer junto com a tela aqui, fica bem legal o efeito ali para banner, né, pessoal? Então eu vou excluir aqui, vou voltar da onde a gente estava. Vou excluir esses 3 containers e voltando aqui, pessoal, lembrando que foi o anexo que estava em padrão e eu coloquei em fixo, beleza? Eu vou excluir essa imagem aqui e aí ele nos dá outras opçõezinhas aqui para baixo que nós não vamos utilizar também por enquanto, mas bora lá, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui como que vocês vão colocar uma imagem dentro desse container então. Eu vou excluir essa imagem que eu coloquei de fundo, tá bom? Agora eu vou colocar uma imagem dentro desse container, dentro de uma dessas 2 colunas aqui, bora lá. Então se eu clicar nessa opçãozinha aqui em cima, ele sempre vai me trazer aqui de volta para o painel dos widgets, beleza pessoal? E agora eu vou simplesmente arrastar uma imagem aqui para dentro. E olha só, ele já trouxe o espaço da imagem aqui, eu posso simplesmente clicar aqui dentro, selecionar uma imagem aqui e clicar em selecionar. Então ele já trouxe a nossa imagem aqui para dentro. E olha só que legal, pessoal. Aqui em resolução da imagem eu consegui alterar o tamanho, por exemplo, vou colocar 300 por 300 e ele diminuiu a nossa capa aqui. Você consegue colocar legenda também se você quiser, ó, legenda personalizada, por exemplo. Está uma legenda aqui, Turbo WP. E você pode ver que ele acrescentou um texto aqui abaixo da imagem. Mas nós não utilizamos isso aqui também, viu, pessoal? Um link na imagem, então você consegue colocar uma URL aqui. Quando a pessoa clicar na imagem, ela vai ser redirecionada para algum lugar. Agora em estilo aqui, o alinhamento da imagem, você consegue centralizar a imagem, colocar a imagem mais à esquerda, mais à direita, largura da imagem, você consegue aumentar aqui a largura, então ele vai aumentando aqui a nossa imagem. Largura máxima, a mesma coisa aqui. Altura, ele vai aumentar a altura da imagem, né? Então a altura da imagem aqui você consegue aumentar também. Ajuste de objeto, outras opçõezinhas aqui, por exemplo, preencher, não aconteceu nada. Cobertura, ele aumentou um pouco a imagem, dá para você ir vendo aí, mas também não vamos usar. Opacidade, aqui é a opacidade da imagem, né? Então, conforme eu aumento aqui, ela diminui a opacidade e aumenta a opacidade da imagem. Se eu deixo em 100% aqui, ela aparece a imagem por inteiro. Filtro CSS, ele vai trazer umas opções de cores aqui, ó, pra gente aumentar o brilho da imagem. Desfocar a imagem se eu quisesse também, contraste da imagem, saturação, enfim, opçõezinhas de cores aqui, beleza? Se eu quiser colocar uma borda, eu posso colocar o tipo de borda, sólida, por exemplo, ele criou uma borda sólida ali ao redor, pontilhada, uma borda pontilhada. Agora, por exemplo, a largura da borda, eu posso colocar em 30, e ele aumentou muito aqui o pontilhado, né? Por exemplo, eu poderia deixar em 5, né? Ó, ele fez um pontilhadinho aqui, ó. A cor da borda, posso colocar em vermelho, por exemplo. Raio da borda, vou deixar em 50 e ele arredonda aqui nossa imagem, né? Mas não é legal esse efeito aqui. Eu vou remover esse efeito aqui, viu, pessoal? Então eu posso clicar aqui e deixar em padrão. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula aqui de seção e imagens, né? Onde nós criamos ali nosso container. Lembrando que temos 2 colunas aqui dentro do nosso container. Eu apliquei a imagem em uma coluna, tenho outra coluna aqui embaixo. Dentro do container eu posso ter várias colunas. Por exemplo, eu posso duplicar essa coluna aqui. Clico com o botão direito, duplicar, e agora eu tenho 3 colunas aqui dentro do meu container. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.